Olá a todos, bom dia. No sentido de continuar aí com o nosso cursinho aí, digamos, preparatório para certificação, estou de volta com mais um vídeo com esse tema. No último vídeo a gente finalizou aí a demonstração da classe ArrayList, né, explicando que ela é uma classe que implementa a interface list. E hoje eu vou entrar com classes que implementam a interface set. Para isso, antes de qualquer coisa, eu vou criar um novo programa, uma nova classe, desculpa, seguindo o padrão que eu tenho usado, programa 6. Então um pouco mais para cá isso aqui. Eu vou colocar aqui um comentário. Objetivo. Apresentar a classe que implementa a interface set. Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês é que o principal objetivo de classe, né, a essência, né, de conjuntos que implementam essa interface set é eliminar duplicidades. Tá? Então, já é uma coisa para você ter em mente. No ArrayList, eu vou abrir de novo aqui, eu posso ter elementos duplicados. No primeiro momento, se atenha só a isso, tá? Então eu posso ter elementos duplicados. Vou comentar toda essa parte aqui para não confundir. Vou executar esse programa. E aí você vê que tem Adriano e Adriano. Então a interface list permite duplicidades. A interface set as classes que implementam essa interface têm como essência a eliminação dessas duplicidades. A primeira classe que eu vou apresentar para vocês vai ser a classe hashset. Essa classe hashset ela assegura a não existência de duplicados, mas ela não fornece ordenamento. Tá? Vamos ver o que isso significa. Então vamos colocar uma classe. Assegura a não existência de duplicados. Ok. Então vou começar aqui o método main. Vou criar aqui, antes da declaração da classe, uma outra classe. Classe teste. Essa classe teste vai ter um atributo int x. Ela vai ter um construtor. Aqui temos um construtor. Aqui não é um método, aqui é um construtor, se vocês quiserem. Não é um método comum, tá? Construtor é um tipo de método, mas não é um método comum. E aqui eu vou colocar um outro método. Não, antes eu não vou colocar, vou deixar para colocar depois para vocês entenderem para que é. Bom, então eu vou pegar a classe teste dentro do meu método main e vou criar três variáveis para ela: teste A, teste B, teste C. Isso aqui é uma declaração de variáveis válidas, tá? Por quê? Faltou o recebe aqui. Por que é válida? Porque todas são do mesmo tipo, ok? Sendo todas do mesmo tipo, isso aqui é permitido.
Antes disso, deixa eu já declarar a classe, né? Aqui implementar a interface set conjunto, vou colocar só conjunto, recebe new hash set. Tá. Veja que aqui nós temos que importar então a interface, tanto a interface quanto a classe. Lembrando que na importação, se eu colocar java.ut.asterisco, já me resolve o problema das classes, da classe e da interface. Porém eu não quero isso, eu quero importar apenas o que eu vou usar. Então vou colocar import java.ut.hashset. E aqui está resolvido o primeiro problema. Aqui ele está me dizendo que a variável lá está duplicada. Vou colocar um M aqui embaixo. Vamos lá. A declaração está correta aqui. Então recebe new teste 12. Recebe new teste 15. Recebe new teste 12 novamente. Até aqui a gente ainda não está usando a interface, tá? Lógico, eu declarei o A aqui, desculpa. Bom, então agora sim eu vou usar a interface. Esse método add já é da interface set, tá? Da classe hashset, que implementa a interface set. Então vamos lá, B e C. Ok. E agora eu vou exibir este conjunto. Tá. Diminuir um pouco aqui para vocês terem um pouco mais de visão. E vou executar aqui esse código. Java Application. Veja aqui o resultado. Aqui ele está exibindo apenas o endereço de memória do programa, né? Da classe que eu criei, do objeto. O que eu preciso fazer para que ele me exiba os valores? Eu preciso criar aqui na classe teste um método chamado toString. Esse método toString ele é herdado das classes Object, aliás, da classe Object. Tá? Esse método ele é então sobrescrito da classe Object e ele é usado para representar de forma legível o que a gente está, no caso aqui, trabalhando, que seria um inteiro. O objetivo principal dele é permitir, né, mostrar de forma legível para a gente e não o endereço da memória como está sendo mostrado aí. Então, eu vou colocar aqui a representação que eu quero. Atributo teste, que é a classe, né, mais x. Então eu vou colocar atributo x. Ok, agora eu vou executar. E aí sim. Eu coloquei só C.
E ele só me exibiu o 12, né? Eu quero exibir o conjunto inteiro. Então veja, eu disse já no começo da aula que a interface 7 não permite duplicidades. Porém você está vendo que aqui tem o número 12 e aqui também tem o número 12. Se as classes que implementam a interface 7 não permitem duplicidade, como eu posso fazer para eliminar essa duplicidade? Para isso é necessário que a classe que está sendo usada implemente os métodos equals e hashcode. Tá? Sem isso, ela não vai ter condições, não tem como comparar os valores e não tem como eliminar nenhuma duplicidade. Então, eu preciso sobrescrever equals e preciso sobrescrever o hashcode. Eu falei muito sobre esses métodos já, vocês podem ver em vídeos anteriores, tá? Mas eles também são herdados da classe Object. Eles sendo herdados da classe Object, eu não preciso escrever extends aqui. A classe Object é a mãe de todas as classes. Também já falei isso em outros vídeos, mas é bom dar uma reforçadinha. Então aqui no hashcode eu vou colocar return x, é o único atributo que eu tenho. E no equals eu vou fazer uma comparação. No equals eu vou comparar aqui. Se teste c ponto x for igual a this ponto x, então ele vai retornar true. Caso contrário, ele vai retornar false. Faltou acrescentar aqui o tipo de retorno, né? Método equals é um booleano. Então veja aqui, agora sim eu tenho condições de eliminar a duplicidade. O que eu estou dizendo aqui no método equals? Só relembrando, eu converti o object em teste e comparei com o atributo x do objeto teste. Se os dois forem iguais, ele vai retornar true. Caso contrário, ele vai retornar false. O resultado de equals, se ele retorna true, o hashcode também vai ter que ser true. E aí a duplicidade é eliminada. Tá? Então vamos executar novamente. E agora você veja que o atributo 12 foi eliminado. O atributo 12 duplicado foi eliminado. Eu vou criar uma outra classe aqui para fazer uma outra representação para vocês. Eu vou criar a classe programa 7. Objetivo ou mesmo ainda. Vou criar aqui o método main. Vou criar aqui um conjunto novamente. Lembrando que eu estou trabalhando com a classe 7, que é uma classe que implementa a interface 7. Vou importar, porque ela não faz parte do pacote java.lang. java.ult.7 java.ult.7, ou seja, estou importando só o que eu vou usar. E agora eu vou fazer... E agora eu vou adicionar elementos a esse conjunto. Então, conv.add recebe meu integer 2. Conv.add recebe meu integer 3. Conv.add
integer 2, 11.ld, só mais um aqui, tá? Série new integer 5. System.out.println const. Ok. Bom, você vê que aqui eu não implementei nem equals nem hashcode. Vamos ver qual vai ser o resultado? Veja que a duplicidade foi eliminada mesmo sem eu sobrescrever explicitamente. Isso aconteceu por quê? Porque eu estou acrescentando ao meu conjunto objetos integer. Objetos integer já tem os métodos equals e hashcode sobrescritos. Então eu não preciso me preocupar com isso. Basta eu acrescentar os elementos. Se eu estivesse acrescentando, eu não posso acrescentar, por exemplo, assim. Por quê? Porque int é tipo primitivo, não é objeto. Sendo ele tipo primitivo, ele não tem essa capacidade. Aqui não, aqui o integer é uma classe chamada classe wrapper, que já implementa esses métodos equals e hashcode, e ele tem condições de ir eliminando essas duplicidades. Assim como, por exemplo, string, acho que eu já comentei isso, e date. Tá? A classe hashset ela é um conjunto não ordenado e não classificado. O que isso quer dizer? Ele não é ordenado e não é classificado. Vou inserir um elemento lá na primeira posição, vou executar novamente e veja que ele entrou em último. Vou inserir um elemento no meio aqui. Veja onde entrou o 50. Ou seja, ele não fornece ordenação, tá? Ele não tem essa capacidade nem de ordenação e nem de classificação. Tá ok? O objetivo principal dessa aula foi demonstrar que classes que implementam a interface set então não permitem elementos duplicados, mas para que essa duplicidade seja eliminada, os objetos, né, as classes que eu estou utilizando aqui no caso, estou utilizando o objeto teste, se ele não tiver naturalmente a implementação de equals e hashcode, ele precisa implementar para que haja uma comparação bem sucedida. Em resumo, hashset então é um conjunto não ordenado e não é classificado. Ele usa esse código de hash aqui para saber onde ele vai guardar determinado elemento, né, onde ele vai ser inserido e em qual depósito o elemento vai ser armazenado aí. Essa classe ela não deve ser usada quando, como vocês perceberam aqui, quando você precisar de uma ordem na iteração. Porque se ela fosse ordenada como list, por exemplo, que respeitasse o índice, o 10 seria exibido primeiro e não em último, e o 50 aqui seria exibido logo após o 9. Ele não respeita esse índice, tá? Então, ela não deve ser usada quando você precisar desse tipo, quando você estiver nessa situação, quando você precisar de uma ordem na iteração. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre a classe treeset, se vocês já quiserem dar uma pesquisada sobre isso, mas na próxima aula vai ser com a interface treeset, e aí eu vou apresentar uns exemplos um pouco mais elaborados, tá? Espero que vocês tenham gostado e que continuem visitando aí o canal. Um grande abraço a todos e até breve.